Olá, bom dia, que todos estejam bem, que essa nossa sexta-feira seja extremamente feliz e produtiva. Sempre lembrando que essa live da sexta-feira a gente não interage muito, é um momento um tanto mais meditativo, introspectivo, né? E com informações muito interessantes. E nessa nossa jornada das cartas de Thoth, a gente vai falar da Lua hoje, né? Esse arcano tão misterioso, né? Interpretado muitas vezes como algo negativo, interpretado como algo desafiador, e afinal de contas, todos os arcanos maiores são, eles trazem muita... Lia, querida, os arcanos maiores, eles trazem mensagens que se referem à própria consciência cósmica, são mensagens diretas, né, do comando, né? Os arcanos maiores, eles perfazem os aspectos da nossa essência, da nossa alma. Então, por mais desafiadora que a Lua seja, uau, daqui a pouco a gente vai ver o que ela realmente representa nesse deck de Thoth. E a gente sempre começa esse momento da sexta pintando o nosso momento de lilás, pintando o nosso momento, para quem quiser, de rosa, de violeta, né? Sempre nos remetendo a uma força muito grande que fica ainda mais evidente neste dia consagrado pela hierarquia divina para representar, para trazer até nós, para que a gente se associe, para que a gente entre em ressonância de uma forma muito mais consciente com o que a gente chama de amigo divino, o avatar encarnado, a consciência que está aqui, né? E quanto mais a gente entra em ressonância com essa consciência, mais nós vamos incorporando a certeza do nosso propósito, a certeza do nosso Dharma. Ele é o próprio Dharma vigente. Então vamos lá? Inspira profundamente, encontra uma posição agradável, confortável. Reverencie o seu amigo divino dessa forma. Mitradeva, amigo divino. Hare, Mitradeva. Hare, Hare, Hare. Respira tranquilamente e fecha os olhos. Fecha os olhos, porque definitivamente não é sobre o que os olhos veem, mas sim, tudo se refere, tudo precisa ser percebido através do campo, por onde os olhos enxergam. É sobre esse campo, é sobre o Bhavana. E a gente precisa se conscientizar disso para entender o que são os nossos saltos quânticos. A gente precisa se conscientizar disso para adorar a mestra dentro de nós, o mestre em nós. Porque não há mestres, nem mestras, nem nada fora de nós a serem adorados. Eu cultivo o jardim do meu coração. Porque não é sobre o que os ouvidos podem ouvir, mas é tudo sobre este campo através do qual os ouvidos escutam. Eu preciso ter consciência disso para entender o que são os meus saltos quânticos. Eu preciso ter consciência disso para adorar a mestra em mim, porque não há mestres fora de mim a serem adorados.
Eu cultivo apenas o jardim do meu coração. Não é sobre aquilo que o meu discurso possa iluminar, mas sim é tudo sobre o campo através do qual todas as palavras se iluminam. Eu preciso ter consciência disso para entender o que são os meus saltos quânticos. Eu preciso ter consciência disso para adorar a mestra em mim. Não há mestres fora de mim a serem adorados. Eu cultivo o jardim no meu coração. E também não é sobre o que a mente possa pensar, mas sim é tudo sobre o campo através do qual a mente pensa. Pensa nisso. Porque você precisa ter consciência disso para entender sobre os seus saltos quânticos, quando eles acontecem. É preciso ter consciência disso para adorar a mestra, o mestre em mim, porque não há mestres fora de mim a serem adorados. Eu cultivo apenas o jardim no meu coração. Eu crio enquanto eu falo. Eu crio enquanto eu penso. Eu crio enquanto eu sinto. Sou silêncio e disciplina. Inspira grande, profundo e solta o ar. Então agora você se prepara para ouvir sobre a lua, né? Esse arquétipo, essa grande mensagem do cosmos, diretamente da omnipresença, da omnisciência, da omnipotência divina para você. Porque isso está em você. A gente precisa relembrar dos arquétipos que pulsam em nós, de todos os aspectos da divindade que habitam o nosso ser. Vamos lá? Esse é o arcano 18, a lua, no meu deck de cartas. Agora a gente vai entender um pouquinho mais sobre ele. Arcano 18, a lua. Eis o teste final. Também tem a ver com desvios equivocados, interação ou luta com o inconsciente, uma fase estranha, uma fase desafiadora, relacionada a novos níveis de consciência. Tem a ver com queima de karmas, a lua tem a ver com as nossas ilusões. Ela representa o mergulho profundo nos reinos mais obscuros da nossa alma. Nesta carta, a lua é minguante, simbolizando o teste final, muitas vezes o mais difícil. Nas trevas, o perigo de esquecer a verdadeira meta é muito grande. Tentações e percepções ilusórias estão à espreita ao longo do caminho, prontos para seduzi-lo. Então cuidado, então cuida. No alto da carta a gente consegue ver uma estrela sendo guardada por sinistras sentinelas com cabeças de lobos. Atrás deles erguem-se torres escuras, ameaçadoras, símbolos do poder das sentinelas. Elas têm em uma das mãos o cetro da fênix e na outra os símbolos de Mercúrio e Plutão, em forma de chaves. Chacais estão emboscados a seus pés, prontos para atacar
os que se atrevem a passar por entre as torres com incredulidade e por mera curiosidade, sem fé, sem shraddha, sem a fé científica, sem a fé pela experimentação. Isso tem muito a ver, por exemplo, com aquelas pessoas que têm fome espiritual, avidez espiritual, mas não caminham o seu caminho. Essas pessoas estão sempre à espreita para surrupiar, de alguma forma, o conhecimento de uma maneira fácil, rasa, e depois vai levando um bando de pessoas junto com você, junto com ela. Mas as sentinelas estão sempre à espreita. Por isso que quando eu falo a vida é karmática, a vida é bumerangue, as coisas vão e vêm, vêm e vão, é um fato, né? É um fato. As coisas feitas de forma rasa e carregar rebanhos de uma forma imprudente, no sentido de passar conhecimento, é perigoso. Vamos lá. A passagem vigiada é também uma representação do órgão feminino. Presta atenção nisso, que é muito interessante. Nessa carta, né, nessa simbologia, a lua aqui, ela simboliza também o aspecto inconsciente do feminino, volúvel, úmido, sombrio. É para pensar no órgão feminino mesmo, porque ele está aqui na carta, presta atenção. Volúvel, úmido, sombrio, sedutor, dotado de uma atração singular. Tudo parece misterioso, dúbio e fascinante. Somente pela transposição dessa passagem, porém, surge uma nova vida. Pensa nisso no sentido literal e no sentido metafórico, em relação ao órgão feminino. O caminho para o saber nos faz atravessar o não saber, o desconhecido, o ameaçador. Todo aquele que deseja ser um sábio deve antes enfrentar, direta e plenamente, essas áreas de ignorância. Somente por meio da experiência direta você conseguirá conhecê-las. Os véus da ilusão acabam por sucumbir à luz quando você os reconhece pelo que são. Quando os véus se abrem, você alcança uma valiosa percepção dos verdadeiros mistérios que sob eles se ocultam. Esse processo encontra uma analogia no rito de iniciação realizado por muitas tribos. O ingresso na condição de adulto exige o desempenho de uma tarefa muito difícil e perigosa, que requer uma preparação longa e cuidadosa. A pessoa que ousa transpor os portais precisa de coragem indomável e firmeza de propósito para fazer os preparativos necessários. Feliz aquele que tem a sorte de encontrar um guia confiável nessa etapa. Contudo, mesmo nesse caso, ou talvez especialmente nele, um enorme discernimento é necessário. É grande o número de guias que se oferecem com promessas tentadoras e que, no entanto, desconhecem, eles mesmos, o caminho. É sobre isso que eu falei agora há pouco. Somente mantendo-se em contato permanente com a voz de seu coração, você será capaz de transformar erros em oportunidades de avançar nesse caminho. Quando você seguir verdadeiramente os ensinamentos do coração, verá que até o desvio equivocado pode ter sido um passo de aprendizado necessário para o avanço nessa estrada.
E prestem atenção porque isso está cada vez mais perceptível na vida da gente. A gente precisa respirar fundo e entender sobre tudo aquilo que a gente pensa que planeja e não dá certo. Sempre deu certo, né? Em relação à grande vontade do comando e nessa sincronia que nós caminhamos com o comando, uma sincronia inevitável, né? Isso vai ficando cada vez mais evidente. O umbral da morte é também o umbral de uma nova vida. Essa é a via de ingresso numa consciência mais elevada. É simbolizada na carta pelo escaravelho egípcio que sustenta em seus tenazes o símbolo do sol. O escaravelho introduz nas trevas a luz revigorante. Ali onde brilha essa luz da consciência, a escuridão desaparece. De fato, a escuridão se revela como tendo sido uma ilusão, meras sombras que só pareciam existir porque algo bloqueava o fluxo da luz. Chegar a saber que coisas bloqueiam a luz para você e eliminá-las são os nossos primeiros passos na transformação. Agora eu vou ler as 6 perguntas básicas que eu compilei de cada arcano. Então ouça essas perguntas, né, e reflita a respeito delas, ok? Vamos lá. A gente está terminando, né? Esse vídeo tem sempre por volta de 15 minutos. Vamos lá. Pense sobre essas questões. Primeira. Quais são as experiências que você mais teme nesse momento da tua jornada? Quais são? Quais são os seus pontos cegos? Para onde você está olhando? O que é que você não está enxergando? Terceira, como você costuma lidar com as nuances da tua escuridão? Você dialoga com a tua sombra? Faça isso. Faça isso. A nossa sombra, né, é a nossa verdade. Você consegue sentir que teus momentos mais escuros sempre precedem o alvorecer, a luz? É como um amanhecer. Antes de amanhecer está escuro. Parecem clichês bobos, mas pensa sobre isso. Eu estou falando sempre para mim mesma, em primeiro lugar. Quinta pergunta. Você está presente e disponível para transpor a passagem estreita e misteriosa que surge agora em sua vida? E último questionamento. Você consegue reconhecer que teu verdadeiro e único mestre é o teu coração? E que tudo o que você precisa saber sempre esteve lá, sempre está, sempre estará? Está lá apenas aguardando para que os véus da ilusão sejam retirados e a grande compreensão seja revelada. Se a divindade mora em nós, se ela se expressa através de cada um de nós, tudo que a gente precisa querer é voltar para casa, voltarmos para nós mesmos, né? Tudo que a gente precisa é viver eternamente, o máximo possível próximos à divindade, que somos nós.
para finalizar, a grande afirmação do Arcano 18, a Lua. O momento mais escuro é sempre o que precede o amanhecer. Se tem luz, se você reconhece a luz, é porque você reconhece a sombra. Hare, Hare, Mitradeva. Queridos, que a gente tenha uma sexta-feira feliz, produtiva, que o nosso final de semana seja tranquilo, um bom final de semana de descanso, e que a nossa próxima semana, lá até sexta-feira, para o Arcano 19, o Sol, né? Que ela seja consciente, de muito aprendizado sempre. O aprendizado sempre está aí, disponível. A gente precisa tomar consciência dele. Lia, daqui a pouco a gente conversa, minha linda. Beijo, gente. Obrigada. Hare Mitradeva. Hare, Hare, Hare.